dia, gente. Hoje é segunda-feira e nós vamos para a nossa aula de português com a palavra o leitor. Na imagem, uma das crianças está lendo uma revista, que é Ciências Hoje, né? Você tem uma revista preferida? Qual? Vamos conhecer o texto sobre lagartos publicado na revista Ciências Hoje das Crianças. Por que o lagarto balança tanto a cabeça? Na verdade, é o lagarto cinzento que balança a cabeça para cima e para baixo com frequência, como se estivesse concordando com algo ou curtindo um som. Você já viu esse pequeno réptil, também conhecido como calango, carambolo, cabiró ou tamacaré? Ele mede de 9 a 12 centímetros e pertence à espécie Tropidurus rispidos, mas outros lagartos do gênero Tropidurus fazem o mesmo movimento com a cabeça. O lagarto cinzento segue o ritmo o dia todo, balança a cabeça, anda alguns centímetros, balança novamente e assim segue. Quando eu era criança, eu nem sonhava em me tornar pesquisador, já ficava intrigado com o comportamento desse animal. Em dada ocasião, perguntei à minha avó se ela sabia por que ele balançava tanto a cabeça. Ela me contou uma história na época, mas eu não fiquei muito convencido e guardei essa curiosidade. Cresci e acabei me dedicando ao meio ambiente e adivinha só o que resolvi investigar. Ele, claro, o lagarto cinzento. Depois de muita observação e estudo, descobri que, como esses lagartos são incapazes de emitir sons, eles usam esse balançar da cabeça como um meio de comunicação visual com indivíduos da mesma espécie. Se você pensou em algo semelhante à linguagem dos sinais usada pelas pessoas que não falam, é bem por aí mesmo. O número de balançadas, o intervalo entre cada uma delas e o espaço entre os conjuntos de balançadas tem significados que são compreendidos por outros lagartos cinzentos. Então, eles usam um balançar da cabeça, né, como uma forma de expressão, né? Com este comportamento, um lagarto pode informar ao outro, por exemplo, se é macho, fêmea, dar dicas sobre sua força e resistência, o que é muito importante na defesa do seu território. Não é interessante, mas é bem diferente. A versão da minha avó me contou que era muito divertida. O autor desse texto, né, é Givanildo Pinheiro Miranda. Ele é biólogo, professor na Universidade Federal do Maranhão e fez pesquisa sobre lagartos. Escreve para a revista Ciências Hoje das Crianças. Após a leitura, você acertou o tipo de texto que a revista CHC publica? Então, são textos científicos, né? Textos de pesquisa. O que esse texto da Ciências Hoje de Crianças quer explicar? O porquê o lagarto cinzento balança a cabeça, né? Leia esse texto. Na verdade, é o lagarto cinzento que balança a cabeça para cima e para baixo com frequência, como se estivesse concordando com algo ou curtindo um som. Você já viu este pequeno réptil, também conhecido como calango, carambolô, labiró ou tamacaré? Mede de 9 a 12 centímetros. Quem é este pequeno réptil citado no trecho? O lagarto cinzento, né? O autor do texto ouviu uma explicação de sua avó sobre o balançar da cabeça do lagarto. Por que ele quis estudar esse assunto quando se tornou adulto? Porque ele não ficou muito convencido com a história que a avó dele contou, né? Marque um X no quadrinho com a resposta correta. O lagarto balança a cabeça para concordar com os outros lagartos, comunicar-se com os outros lagartos ou observar o que há em torno. Comunicar, né, com os outros lagartos. É um meio dele se comunicar. Depois nós temos aqui um texto para vocês ficarem conhecendo a linguagem de Libras. O que é a linguagem de Libras? São os sinais que são usados para se comunicar com as pessoas que não falam. Então, eles
usam o movimento das mãos, né? Cada movimento é uma letra, para fazer a comunicação. E também não só usando as letras, eles também juntam várias letras, usam expressões para significar. Por exemplo, quando ele faz assim, olha, uma mão nesse formato encostado com a outra no mesmo, é Coca-Cola. Coco é só o chacoalhar da mão. Então a professora só conhece algumas também. E aqui embaixo a gente está apresentando para vocês o alfabeto de Libras, né? Que vocês podem até tentar reproduzir aí em casa. E também tem os numerais. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Um super beijo para vocês. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 10. A Pro voltou porque a professora Mara ainda não conseguiu ter acesso à senha, então eu vim mais uma vez dar aula para vocês, tá bom? Hoje nós vamos de aula de matemática e a apostila de matemática ela foi elaborada por Adair Mendes, Carmen Lúcia Banglion Passos, Eimara Aparecida Fontes e Silvia Maria Caporali. Nós vamos aqui nesse quadro, vocês vão preencher esse quadro e depois vocês vão completar qual a regularidade dessa faixa laranja que tem aqui. Depois a regularidade da linha azul. De quanto em quanto aumentam o número na coluna colorida de verde? Vocês vão completar, tá? Depois nós vamos para o módulo novo, medidas de comprimento. Bom, a gente já viu que existem várias maneiras para a gente estar medindo as coisas, que eu posso estar usando a polegada, o metro, o centímetro, os passos, né? Então, a gente já aprendeu no módulo anterior que a gente pode medir com palmo, com pé, com passo, além de estar usando objetos de medida mesmo, que é a régua, o metro, a fita métrica, né? Meu corpo é uma régua muito útil. Com minhas mãos, meus braços, meus pés e minhas pernas, posso medir o comprimento, a largura e a altura de qualquer coisa. Daí a gente tem um desenho. Foi feita a planta da casa da menina usando os passos, as mãos e o palmo. Então, o palmo, que é a mão, o pé, que é os passos, ela fez as medidas. Então, vocês vão olhar esse desenho dela e vão responder. Quantas vezes o palmo coube na largura da porta? Então, vocês vão aqui, olha, na porta e vão visualizar quantos palmos coube. 6, né? Quantas vezes o pé coube na largura da estante? Então, olha o pezinho aqui. 8, né? Quantos pés tem aproximadamente a cama da menina? 7, 8 ou 9 pés. Então, a gente vai olhar aqui na largura da estante e vai comparar, né? Quantas vezes o passo coube na largura do quintal? Então, eu vou olhar aqui na largura do quintal. Quantos passos coube, né? Depois, nós vamos para página 95. Vocês vão fazer as medições da casa de vocês, usando o pé como unidade de medida. Vão fazer o comprimento da sala usando o passo e a altura da carteira usando o palmo. Então, da carteira, como vocês não vão ter, vocês vão fazer a altura da cadeira na casa de vocês, tá bom? Depois nós vamos para agora, essa página aqui seriam as medições na sala de aula que nós não vamos fazer. Então, nós vamos para a página seguinte, para a página 97. Fazer medições usando partes do corpo pode trazer alguns problemas. Por quê? Porque a mão e o pé, elas são diferentes de acordo com a pessoa, né? Então, não tem uma medida padrão. Os tamanhos ficam diferentes. Por isso, foi criado uma unidade de medida padrão, que é o metro.
E a gente usa o metro em qualquer lugar do planeta, ele é unidade de medida. É sempre do mesmo tamanho, né? E tem alguns objetos que têm a medida do metro, que é o metro articulado, a trena, a fita métrica e a régua, né? Que é um pedaço do metro. Vocês conhecem todas essas medidas? Então, esses instrumentos, né, de medida? Então, agora nós vamos ler essa proposta de atividade aqui. A professora Mariana deu a cada dupla da turma um barbante com 1 metro de comprimento e pediu que fizessem medições na sala de aula. Clara e Ricardo emendaram os barbantes dos colegas para medir a sala de aula. O barbante já coube 6 vezes para medir nossa sala de aula, mas ainda falta um pedacinho. Então, eles usaram 6 vezes o barbante de 1 metro e ainda faltou um pedacinho, né? E agora, como vamos fazer para medir esse pedacinho? Então, quantas vezes o barbante coube inteiro no comprimento da sala de aula? Coube 6, né? Qual foi a medida em metros do comprimento da sala? Se cada barbante valia 1 metro e eles usaram 6, então foram 6 metros. E como que eles iam terminar de medir a sala? Porque eles não tinham como, era um pedacinho, não dava 1 metro inteiro mais. O que será que eles podiam usar? A régua, né? Daí a página 99 a gente não vai fazer, porque são medições dos colegas e da sala de aula, então não dá para ser feito. Nós vamos para a fita métrica. Observe a fita métrica. Em que número que ela começa? No 0, né? E em que número ela termina? No 1, né? Pegue novamente o pedaço de barbante. Que número da fita métrica que o barbante chegou? Então, chegou no 1 metro, né? No 100, né? O 100 que equivale a 1 metro. Você acaba de verificar que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Com essa unidade de medida, o centímetro é possível medir comprimento de objetos e distâncias menores que 1 metro. 1 metro ou 1 m, 1 centímetro ou 1 cm. Então, 30 metros. Reescreva as medidas usando os símbolos. Então, 30 m, 24 centímetros, 24 cm, 11 metros, 11 m, 50 centímetros, 50 cm. Vamos fazer a estimativa de sua altura. Sem usar a fita métrica, faça uma estimativa de sua altura. Quanto vocês acham que vocês medem? Vocês vão marcar aí. Depois vocês vão pedir para os pais de vocês fazerem a medida de vocês e vão só anotar. Não vamos completar esse de minha altura, altura do colega, quem é mais alto, porque vocês não têm como medir, né? Então, vocês vão lá para a atividade 6. A altura estimada de vocês e a altura real, depois que vocês mediram. A sua estimativa foi maior ou menor do que a altura real? Vocês vão completar só essa número 6, tá bom? Daí nós vamos para a página seguinte. Medidas em centímetros, 119 centímetros. Medidas em metro, 1 metro e 19 centímetros. 1 metro e 175 centímetros. 1 metro e 75 centímetros. 1 metro e 68 centímetros, 138 centímetros. Vocês vão completar esse quadro aqui, tá bom? Por hoje é só. Um super beijo para vocês. Provavelmente eu não volte amanhã, mas se precisar, eu tô aqui, tá bom? Super beijo e até mais.